Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando aqui no canal o livro Conselhos para a Direção do Espírito de Alphonse Guthrie. Esse livro que traz aqui informações para direcionar a sua vida de estudo, a sua vida intelectual. Um livro realmente muito interessante. E estamos analisando o capítulo 6, que tem como título Fé, Ciência Comparada. Nesse capítulo, o Alphonse Guthrie ele vai tratar sobre essa relação da fé com a ciência, um tópico bem interessante onde ele vai relacionar os propósitos do ser humano em relação à sua fé e também relacionar isso com a ciência, dizendo a relação da ciência e da fé, se elas são compatíveis ou não, etc. Né? Então, inicialmente, ele começa dizendo, né, que o homem ele deve se entregar a Deus, né, para que se tornar aí o seu discípulo. Né? Deus seria o nosso mestre maior e nós somos discípulos de Deus, prontos a aprender tudo aquilo que está na nossa realidade, tudo aquilo que nos é passado. Né? Então, e com isso, Deus dá uma tarefa ao ser humano. Né? Essa tarefa seria a salvação do século em que você vive propriamente. Então, o ser humano tem essa função na medida em que ele se torna discípulo de Deus, por assim dizer, né? E nisso eles são denominados por Alphonse Guthrie de operadores de Cristo. São aquelas pessoas que se propõem a realizar a boa obra no sentido que Jesus Cristo deixou, nas palavras que ele deixou. Né? Ou seja, salvar o mundo de si mesmo e da sua própria época. Para Alphonse Guthrie, por fato dele ser um padre católico, né, ele acreditava em todos os preceitos da igreja e inclusive a ideia de que existiria um fim do mundo. Né? E esse fim do mundo, segundo Alphonse Guthrie, existem várias teorias, né, várias hipóteses que as pessoas dizem de como seria esse fim do mundo, e ele diz que ele não tem certeza. Né? Ele diz que o mundo é livre, né, e provavelmente a humanidade ela é livre portanto, o homem ele acabará com o mundo de acordo com a sua própria escolha. Mas existem várias hipóteses que ele elenca aqui no capítulo, né, sobre como seria o fim do mundo. Especialmente, primeiramente, com o triunfo, né, do bem, apesar da existência dos males, né, seria então os frutos aí, e resultados das lágrimas e lutas do bem contra o mal. E ainda um segundo tipo de fim de mundo que seria a própria derrota da justiça, a derrota da verdade, e então seria um mundo estéril e destruído. Né? Então, sobre esse assunto, a única certeza, né, o único ponto que deve ser colocado, né, é que existe a dúvida. Né? Então, a única coisa a ser dita é que não existe propriamente uma única resposta para isso. Né? E ele diz ainda, citando o Evangelho, né, de Jesus Cristo, ele diz, né, quando vier o Filho do Homem, julgais que encontrará fé sobre a terra, citando aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 3. Ou seja, que Jesus diz que provavelmente não haverá fé, né? Quando o Filho do Homem retornar, vir para julgar o homem no fim dos tempos, não se encontrará fé sobre a terra. Então, ele acaba colocando isso, né? Dessa importância de verificar a incredulidade, né? A ideia de que as pessoas não estão mais acreditando em Deus, não estão mais tendo fé propriamente, né? Então, sabemos que existem duas opções para você que busca essa vida intelectual nesse sentido. A primeira é pesar o movimento da decadência, é pesar o ser humano ao abismo. Né? Esse é o primeiro caminho. E o segundo é trabalhar para salvar o mundo, trabalhar para que o mundo não entre em decadência, ou seja, então reorientar a história se essa história estiver desorientada, né, se ela estiver errada. Então existem basicamente esses dois sentidos que você vai poder escolher, né? Tentar promover a decadência ou tentar salvar o mundo que está em constante decadência, né? O que falta então para pôr a mão na obra, né? A mão na massa, realizar isso de tentar salvar o mundo, se você escolheu essa opção? Ele diz que falta justamente a fé, é algo essencial para a realização das coisas, né? Então ele coloca que hoje em dia, né, na época dele também ele já colocava que a fé já estava começando a se tornar arruinada, né? As pessoas estavam passando a ser descrentes.
hoje mais ainda do que na época do Alphonse Guthrie, né? O livro ele é de 1862, né? Ou seja, século XIX, então já passaram-se quase 200 anos aí que esse livro foi publicado. Então, naquela época já existia esse problema da falta de fé e ainda parece ter sido algo que continua, né? Até a nossa época atual. Então ele diz, né, que essa enfermidade da nossa época é justamente a falta de fé. E então deve ser feita uma oração, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Né? E essa oração é que tem que nos dar firmeza para aumentar a nossa fé. Mas como ter fé? E é aquele que se questiona, né? Ele diz que nós devemos fazer como o exemplo, né, de São Vicente de Paula. O São Vicente de Paula ele havia tido uma crise de fé, né, e perdido essa fé, e ele acabou entrando para serviço, né, e ao serviço dos pobres. E é isso que trouxe para ele uma renovação da sua fé, o serviço às pessoas que estão carentes, que estão precisando de ajuda. Então, o serviço aos pobres foi a grande medida que São Vicente de Paulo tomou para que pudesse ter fé. Né? E aqui uma frase interessante de Alphonse Guthrie, né? Que nosso século faça o mesmo e se dê, por amor a Deus, ao serviço dos pobres. Logo não haverá mais luta contra a fé. Então esse é o grande e primeiro meio de espalhar a fé sobre a terra, a fim de salvá-la. É a ideia de que você tem que trabalhar com os pobres, com aqueles que estão necessitados, com aqueles que precisam do auxílio. E isso você irá ampliar a fé e salvará o mundo, né? E aqui, nesse capítulo, o Alphonse Guthrie ele fala dos aspectos históricos dos últimos 3 séculos precedentes a ele, né? Onde ele conta a marcha do espírito humano, ou seja, sob o ponto de vista da fé, como é que ocorreu o progresso ou regresso desse espírito humano. E ele fala do século XVII, do século XVIII e do século XIX. Né? No século XVII, o Alphonse Guthrie considera como sendo o grande século da fé. O século XVII aí que trouxe um ponto de vista luminoso da história. Aqui que foram criados os grandes cientistas, né, os maiores séculos dos filósofos e dos literários, segundo Alphonse Guthrie, né, onde temos, por exemplo, Galileu Galilei, né, Descartes, vários matemáticos importantes, tudo isso no século XVII. Então, para Alphonse Guthrie, o século XVII foi um marco na história, onde ali existia um grande século da fé, onde os cientistas, os pensadores e filósofos tinham ainda a fé e criaram o próprio método científico, aqueles que acreditavam justamente em Deus e que tinham uma religião e uma fé muito grandiosa. Né? O próprio Galileu Galilei era um católico cujas filhas, por exemplo, eram freiras. Né? O Descartes, por exemplo, ele estudou em escola de jesuítas, né? Foi praticamente educado pelos jesuítas aí, e dentre outros pensadores importantes dessa época. Né? Em seguida ele fala do século XVIII. Aqui seria o chamado século da incredulidade, onde os filósofos e pensadores passaram a se tornar ateus ou não crentes como antes, né? E passaram a expulsar a teologia de todos os caminhos do espírito humano. Né? Então prevaleceu, segundo Alphonse Guthrie, a ignorância filosófica, né? E decorrente então de uma depravação geral dos costumes que ocorria na época. Então, esse século XVIII, né, seria então para Alphonse Guthrie um século que foi resultado da imoralidade, da incredulidade, da preguiça, e um século superficial e que gerou, apesar de tudo, gerou São Vicente de Paulo. Então ele é bastante crítico ao século XVIII. Né? Em seguida ele fala do século XIX, né, que segundo ele é o século da luta entre a fé e a incredulidade. Seria aqui o choque entre as duas vertentes. Enquanto que no século XVII ocorreu aí uma evolução na ciência, né, na forma de pensar em conjunto, tanto da ciência quanto da fé, as duas trabalhavam juntas. No século XVIII ocorreu uma decadência na tentativa de se separar. Então prevaleceu a ignorância nesse sentido de que entender que a fé ela seria separada da razão. E no século XIX ocorre esse embate. Né? Quem vencerá esse embate? Né? A separação da fé e da ciência e da incredulidade, ou a reunião delas. Né?
Ou seja, segundo Alphonse Guthrie, quem vencerá depende de nós, né? Qual lado você está? Do lado da incredulidade ou do lado da fé? Ele questiona, né? O século XIX, ele inaugura a nossa forma de pensar no século XX e no século XXI. Esse embate ainda permanece entre a fé e a razão propriamente, né? E ele diz que se você deixar a incredulidade, né, crescer, e isso irá gerar a nossa decadência propriamente, né? Então, para Alphonse Guthrie, deve-se trabalhar para reunir a razão e a filosofia e a fé em um todo, né? E ele coloca, né, a fé nos expulsa do espírito de todos, a fé foi expulsa do espírito de todos os seres sábios, e mesmo dos ignorantes, pelo preconceito secular de que a filosofia e a razão são contrárias à fé. Ou seja, geraram um preconceito de que a fé e a razão são separadas, né? Que a ciência e a fé são separadas. Isso é um preconceito justamente que tem que ser desconstruído ainda na nossa sociedade, porque vários cientistas importantes tiveram crença em Deus ao longo dos séculos anteriores, né? E inclusive existem ainda no século XX, XXI, cientistas que acreditam e que sabem reunir esse aspecto da sua fé e também da sua razão e da ciência também. Então ele questiona o que Deus quer do espírito humano. Ele dá o conselho de que nós temos que trabalhar com a ciência comparada, né? Existem 3 tipos de ciência segundo Alphonse Guthrie: a ciência puramente humana, a ciência simplesmente divina e aquela que é humana e divina ao mesmo tempo. Essa ciência que é humana e divina ao mesmo tempo, ela é considerada a verdadeira ciência, que é a ciência dos cristãos, né? Então, para Alphonse Guthrie, você tem que trabalhar em conjunto dessas ideias, né? A fé trabalhando junto com a ciência e a ciência junto com a fé. Deve-se trabalhar então pelo retorno do século XVII, né? Onde havia essa direção de luz da ciência, né? No sentido religioso também. Então, seria prodigioso se existisse, por exemplo, um São Tomás de Aquino no século atual, algum grande gênio, algum grande pensador que soubesse reunir a fé e a razão e esclarecer as pessoas. Porém, ainda é complicado de encontrar um São Tomás de Aquino na nossa época, né? Então, talvez seria difícil conseguir isso. Então, ele sugere que o trabalho poderia ser feito com um trabalho coletivo, com um trabalho aí de abelhas formando a colmeia, onde várias pessoas, cada um trabalhando conforme a sua peculiaridade, poderiam formar um todo com uma grande consciência e da sua fé e da razão, né? Mas e se a pessoa estiver trabalhando sozinho nesse sentido? Ele diz que deve se trabalhar de forma perseverante, pois o resultado ele poderá ser colhido depois. Então, o que Alphonse Guthrie propõe é o retorno dessa junção aí entre a fé e a razão, entre a fé e a ciência, né? E nisso é o que nós percebemos, que existia grandiosos cientistas e pensadores, como por exemplo Nicolau Copérnico, né, que era um sacerdote católico, né? O próprio Roger Bacon, né, que foi o precursor do método científico, né, e trabalhou na ótica. Ele era também um padre franciscano, né, e muito importante. Temos, por exemplo, em épocas mais recentes, né, o Gregor Mendel, né, que foi um monge agostiniano, e ele foi o pai da genética. Ele é um exemplo de pessoa que soube estender aí a sua fé à ciência. Outro exemplo aí mais recente, né, o Georges Lemaitre, né, que ele era um padre e ele era astrônomo e cosmólogo e físico propriamente. E foi ele o autor da teoria do Big Bang, que foi mais tarde, após a sua teoria, influenciada aí por descobertas científicas comprovando essa tese do Big Bang, né? Então, Georges Lemaitre era um padre que sabia conceituar e aplicar aí essa ideia do Alphonse Guthrie de reunir a sua fé, a razão e a ciência, né? Outro exemplo também, Louis Pasteur, né, que foi aí um dos que trabalhou na microbiologia, né, descobrindo aí vários pontos nesse sentido. Ele também era um católico muito fervoroso, né, e que trabalhava aí fazendo as suas produções científicas em conjunto com as suas próprias ideias.
Outros exemplos, por exemplo, Isaac Newton, né, que era protestante, né, e muito crente, já teve vários livros relacionados à Bíblia, né, e comentando a Bíblia, dentre outros. Então, para Alphonse Guthrie, os grandes gênios devem saber associar e tirar esse preconceito de que a fé ela é incompatível com a razão e com a ciência, né? Então, esse é o capítulo 6. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.